todos e sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui da Rádio Transforma. Já sabem, como habitualmente, junto-me aqui ao Fernando Jorge para o comentário desportivo semanal e, se ainda não o fizeram, têm mesmo de deixar um like neste vídeo, subscrever o nosso canal e seguirem-nos também nas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Olá, Fernando, muito obrigada por ter juntado novamente a nós e esta semana já temos campeão, não é assim? Sim, olá Ana, boa tarde para ti e para todos os nossos ouvintes e quem vai acompanhar o programa, e estamos cá para mais um Passa a Bola. Semana passada tínhamos posto como frase contundente para ajudar os jogadores do Benfica e o seu treinador e staff técnico que honrassem a camisola. O Benfica não fez por isso. Houve algumas vicissitudes no jogo, mas nada que levasse a que o Benfica não tivesse que fazer um esforço maior. O problema é a falta de qualidade, que mais uma vez veio à tona deste plantel do Benfica, incluindo o seu treinador. E, portanto, vamos lá começar então. Antes de mais, o Futebol Clube do Porto é o novo campeão, portanto, é uma jornada do fim, atendendo que o Sporting, já tinha dito aqui, perdeu o título com a derrota, não só com o Benfica, como com o empate e a derrota com o Braga. E eu vou parafrasear aqui o Rubem Amorim. O que é que o Rubem Amorim disse? É uma pergunta que lhe fizeram. Se o título ficava bem entregue. O Rubem Amorim disse o seguinte, e eu subscrevo totalmente. Aliás, nós, aqui no programa Passa a Bola. Sim, fica. Parabéns ao Futebol Clube do Porto. Foi campeão e foi a melhor equipa. Falhámos em momentos-chave com o Santa Clara, o Braga e o Benfica em casa. Por exemplo, quase sempre o título é bem entregue, tal como foi o ano passado. Portanto, está dado aqui o remoque ao campeonato, que falta uma jornada para terminar. Tivemos o primeiro jogo da jornada número 33 entre o Boa Vista e o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães, eu estive lá nesse jogo também, novamente. O Vitória de Guimarães precisava de uma vitória para pelo menos tentar ir ao quinto lugar. Não aconteceu isso. Foi um empate muito suado da parte do Guimarães. Uma entrada, o Guimarães na primeira parte foi mais forte que o Boa Vista. O Boa Vista, sem os mosqueteiros atuais, Sauer, que já foi vendido, Musa, que vai para o Benfica, por minha indicação, é preciso que se frise isto, e depois nós vamos falar mais à frente na próxima época, a ver quem é que percebe futebol ou não. E o Pérez, o trinco do Boa Vista, que fazem muita falta num lote muito restrito de alguns jogadores acima da média que o Boa Vista tem, são 5, que eu também já disse aqui, e portanto o Boa Vista teve grandes dificuldades em termos ofensivos para dominar o Guimarães na primeira parte. Na segunda parte foi um Boa Vista completamente diferente, com algumas alterações introduzidas pelo Petit. O Boa Vista mereceu ganhar o jogo na segunda parte. O Guimarães esteve mais fraco, também tem metido alguns jogadores, há para lá algumas confusões em termos técnicos, saiu o diretor-geral, etc. Isso faz moça também na parte do plantel, e portanto pôs-se a jeito, e o Boa Vista só não ganhou os 3 pontos por mera infelicidade. Teve oportunidades para isso, portanto 1 ponto para cada um, está feito o campeonato para os dois. O Boa Vista fica na primeira, que era o que contava, e o Guimarães também fica no 6º lugar, e sem hipótese de ir para a Liga Europa. De salientar, a 10 minutos do fim, um aparato policial que eu nunca vi até hoje no futebol, ou seja, já vi em grandes jogos, um Porto-Benfica, um Benfica-Porto, um Porto-Sporting, um Sporting-Porto, um Benfica-Sporting, etc. Num jogo como a Boa Vista, em que estavam lá 7 mil pessoas, em que não iam bater em ninguém. Adeptos do Guimarães eram 150 e qualquer coisa, poucos adeptos do Guimarães trouxe, não havia problemas nenhuns, não era necessário um aparato destes, era quase tanta polícia como a que estava na bancada de adeptos de Boa Vista, que queriam saltar lá para dentro e fazer a festa. Não vejo necessidade disto, isto, acho que esta polícia, este é mal arquitetado pela parte da Federação e da Liga. Não há necessidade disto e dos contribuintes estarmos a pagar sem necessidade destas coisas. Mandem a polícia para outros lados, que ela é necessária noutros sítios. E provavelmente nesses sítios não há polícia nenhuma, não é? Ou estão escondidos ou falta o policiamento. Aqui
foi uma coisa demais. E isto até desagrada ou desagradou bastante aos adeptos. Outra coisa que quero salientar também é os cânticos nos estádios da parte de alguns adeptos que não vão ver futebol. Portanto, eu continuo a dizer que esses indivíduos deviam ser arredados ou proibidos de entrar nos estádios de futebol, porque eles não vão ver futebol. Eles vão agredir as pessoas, vão chamar nomes às pessoas, vão chamar nomes aos adversários e vão insultar, inclusive, jogadores que já jogaram na equipa e que de um modo ou do outro, ou porque não pagaram, ou foram para contratos melhores como nós. Também se nos oferecerem um contrato melhor, a gente vai para outra empresa, não é? E não tem que ser insultado, não é? Chamarem nomes à mãe, até neste caso do Rochinha, que é falecida, faleceu, e ele muito novo ficou sem mãe, é de lamentar estas situações no futebol. Mas infelizmente é isto que há mais. Portanto, o futebol está a caminhar, atendendo os dirigentes que temos, que não estão interessados em nada, a não ser encher os bolsos, para o lodo ou para o fim, não digo do mundo, não é, mas do futebol aqui em Portugal. Se não puserem travão a estas situações, cada vez estamos pior. Bem, portanto, depois tivemos um Estoril Praia com o Moreirense. O Moreirense tinha que ganhar para escapar à descida de divisão, perdeu, o Estoril ganhou 3 pontos, fez o que lhe competia, portanto o Moreirense ainda não desceu definitivamente, porque o que resulta agora para o Moreirense é o play-off, portanto lutar com o terceiro classificado da segunda divisão, ainda é possível, tem 26 pontos, e pode ir aos 29. O Arouca é que beneficiou com isto tudo, tem 30 pontos, já não desce divisão. O Benfica-Porto é o jogo que vamos a falar a seguir, o Porto ganhou por 1-0. E o Benfica, mais uma vez, perdeu 3 pontos em casa. 15 pontos perdidos em casa, mais 3 do Porto, são 18 pontos. Façam as contas depois, mas vamos falar mais à frente. Portimonense Sporting, foi uma vitória difícil do Sporting, num campo em que não é fácil passar se o Paulo Sérgio jogar com todos, não é? Desta vez, o Paulo Sérgio jogou com a melhor equipa, com os melhores jogadores, e também já podia descansar alguns e até jogar com outros que jogaram poucos minutos. Isso é que era uma coerência da parte do Paulo Sérgio, um treinador que eu até admirava, mas que deixei de admirar a partir de determinadas vicissitudes durante o campeonato, este e o do ano passado, porque podia descansar, uma vez que o Portimonense já não ia a lado nenhum e já tinha assegurado a manutenção na primeira divisão. E, portanto, há que contrariar o Sporting aqui e jogar com os mais fortes, coisa que não acontece nos jogos todos e desta parte do Portimonense, infelizmente. Vizela 1, Marítimo 1, dividiram os pontos, para o Vizela foi bom, o Vizela mantém-se na primeira divisão e com muito mérito. O Vizela foi uma das equipas que jogou bem, fico contente com esta permanência do Vizela. Foi uma das equipas que joga coletivamente bem e joga de maneira positiva em qualquer campo de futebol. Portanto, estas equipas, e tem um treinador que os põe a jogar a bola, portanto, estas equipas são salutares, são boas para um melhoramento do campeonato. O Gil Vicente ganhou 3-0 ao Tondela. O Tondela aqui afundou-se, não está livre ainda, com 30 pontos da descida de divisão ou para ir ao play-off. E, portanto, o Gil Vicente, com esta vitória e com o empate do Guimarães, manteve o 5º lugar e vai à Liga Europa, que é um facto também concludente de um grande trabalho do Ricardo Soares e da direção, e do Gil Vicente, que tem bons jogadores também, joga bem a bola. Foi uma das revelações deste campeonato. O Braga ganhou o Arouca também. O Arouca, claro que aqui, se fizesse pontos, era interessante também para a fuga. O Arouca teve sorte, atendendo aos resultados dos outros que estão atrás na classificação, que não ganharam pontos. Portanto, o Arouca fica na primeira divisão também. O Santa Clara, 2-0 ao Paços de Ferreira, uma vitória normal. O Paços de Ferreira já fez o seu campeonato, jogou bem, foi um jogo aberto e o Santa Clara ganhou bem. O Santa Clara tem feito um bom campeonato também e mantém-se a meio da tabela. O Belenenses Sade era uma das grandes coisas de armas do Belenenses, era este jogo, ganhar os 3 pontos, perdeu com o Famalicão 3-2. O Belenenses ainda não está, não desceu de divisão já, porque tem 25 pontos, pode ir aos 28 e ultrapassar o Moreirense. E, portanto, vamos aguardar o Hilton dela também, e vamos aguardar o jogo a última jornada, que vai definir quem são o que vai ao play-off e os 2 que deixem. Estão todos em abertos, estes são os 3 clubes. Um deles irá safar-se ou não com o da segunda divisão.
Relativamente ao jogo da jornada, que era o Benfica com o Futebol Clube do Porto, bem, o Benfica apresentou logo uma equipa de início, que eu ao olhar para esta equipa vi logo que o Benfica ia jogar numa retrancada, conforme jogou com o Barcelona, com o Ajax e com o Liverpool. Porque jogar com o Valentino, o DJ, que eu chamo um DJ, é um jogador que nada veio acrescentar ao Benfica. O Gil Dias andou a temporada toda a suplente e na bancada, foi a maior parte do tempo passado por este jogador, tem algum potencial, não é na parte final que se lança este jogador. Portanto, o Benfica, no fundo, o Veríssimo quis, foi tapar os caminhos aos laterais do Porto, não serem tão ofensivos, e os médios do Futebol do Porto também, e não aparecerem por ali rápidos, porque o Benfica jogava com 2 defesas esquerdos e 2 defesas direitos, porque praticamente foi isso que eles fizeram durante o jogo. O Porto, contrariamente àquilo que o Benfica pensava, que o Porto ia entrar mandão, ia entrar ao ataque, ia entrar avassalador para resolver de vez o desafio ou para tentar marcar primeiro que o Benfica, o Porto não fez nada disso. O Porto foi mais de contenção, geriu enlumbrando o jogo. Na primeira parte o Benfica jogou melhor que o Porto em algumas alturas, depois não, e o Porto geriu o jogo à sua maneira, não houve grandes diferenças. O jogo, tecnicamente, foi um jogo fraco, muitas bolas perdidas de parte a parte, não se fizeram grandes jogadas, porque ao fim de 2, 3 toques perderam a bola, quer uns, quer outros. Claro que o Porto interessava-lhe mais este tipo de jogo, o Benfica não, e portanto foi um jogo tecnicamente fraco e um jogo em termos de criatividade para os adeptos que foram ver o jogo, saíram de lá desiludidos, porque o jogo foi um jogo fraco para um derby em que estava em causa a dignidade dos jogadores do Benfica e do treinador e da direção, da estrutura do Benfica, pelo menos adiar a festa do Futebol Clube do Porto, o que não aconteceu. Devo duas situações fundamentais, que foi o golo anulado por 2 centímetros aos 54 minutos ao Darwin. Não podem os benfiquistas ficam insatisfeitos. Eu também fiquei por ser 2 centímetros, mas no Estádio do Dragão o Gil Vicente viu um golo anulado por 1 centímetro, e portanto não temos que equivaler e ser honestos nesta parte. Não foi por 2 centímetros que o Benfica perdeu o campeonato para o Futebol Clube do Porto e o segundo lugar para o Sporting. Foi por uma má época, atendendo a vários fatores que vamos descalculizar na próxima passa a bola, em que vamos fazer o rescaldo da temporada. Portanto, depois aos 90+4, o Porto acaba definitivamente com o jogo, com um golo em contra-ataque pelo Zaidu, aquele que provavelmente é o menos tecnicista do plantel do Futebol Clube do Porto. E o caricato da situação é como é que um Benfica vai todo à frente, não tem ninguém a defender, o Pepe pega na bola no meio campo, atira um cruzamento depois e ninguém está do Benfica. O indivíduo que chega à área, quase a tempo de conseguir fazer alguma coisa ou anular o Zaidu ou atrapalhar o Zaidu, porque ele tecnicamente é fraco e podia atirar para fora, se tivesse alguém ali a atrapalhá-lo, é o ponta de lança do Benfica, o Darwin Nunes, que correu da área, lá da frente, até cá atrás. O próprio árbitro do jogo, que não é um árbitro muito rápido, é um pequenino que anda lá dentro também, não teve influência no resultado, diretamente no resultado, teve alguns erros técnicos em termos de mostragem de cartões amarelos e etc. Em termos do jogo ou do resultado, não teve interferência nenhuma na minha ótica. Mas correu mais do que os jogadores do Benfica. Onde estavam os jogadores do Benfica? Eu também sei que esta equipa do Benfica, na linha de trás da defesa, incluindo os 2 trincos, o Beigel e o Tarab, tirando o guarda-redes, que o guarda-redes, enfim, o Benfica pode ir para o ano comprar um melhor guarda-redes do que este. Tenho algumas dúvidas que consiga, não era mau, mas não foi pelo guarda-redes que o Benfica fez o campeonato que está a fazer até ao fim da época. Foi pela defesa e pelo meio-campo, que são fraquíssimos a jogar em futebol ofensivo. E, aliás, viu-se no golo, onde estavam todos. Estavam todos lá na frente e ficaram lá todos, à espera
as mãos nos bolsos, como eu costumo dizer, que se eu fosse roupeiro, mandava fazer às costureiras um equipamento em que alguns calções fosse colocados bolsos, que era para alguns jogadores não se cansarem muito e meterem as mãos nos bolsos, que é o que eles fazem ali, os jogadores do Benfica, contrariamente aos jogadores do Sporting e aos jogadores do Futebol do Porto, que não são melhores tecnicamente, mas são mais aplicados, têm melhores treinadores e outra estrutura que não tem o Benfica. Portanto, o Benfica perde 18 pontos em casa, já tinha perdido 15, com mais 3 do Porto, perde 18, está a 17 pontos no Futebol do Porto, façam as contas. São fáceis de fazer para qualquer indivíduo que tenha como mínimo a quarta classe. Portanto, está fácil de ver onde é que o Benfica perdeu o possível campeonato. Né? Ou pelo menos dava mais alguma luta. Não deu, infelizmente. É uma casa em obras, é um circo, tem um presidente fraco, e das duas uma. Ou agora o presidente vai ter sorte com este treinador, vão arranjar jogadores sem ser o refugo do Jorge Mendes e de outros empresários, e safa-se, ou o primeiro a sair não vai ser o próximo treinador do Benfica. Quem vai sair vai ser o presidente, para novas eleições. Porque não pode dizer agora, conforme disse em Braga, ou um adepto benfiquista que o questionou e muito bem, eu se estivesse lá fazia o mesmo, fazia logo umas perguntas, e este senhor respondeu que só estava no Benfica há 6 meses. Não está no Benfica há 6 meses, está no Benfica há 10 anos. Está há 6 meses como presidente, mas está lá há 10 anos. Sabe muito bem aquilo que foi feito no Benfica. Se não sabe, levantava-se mais cedo, ganhava menos, e como ganhava bem, tinha a obrigação de chegar de manhã e sair à noite, como qualquer um de nós, quando vai para o trabalho, dar o seu melhor, porque a empresa, se paga bem, o funcionário também tem que trabalhar bem e tem que ser exigente com ele próprio. Não é o caso com o Sr. Rui Costa. É um indivíduo, é um presidente fraco, é um presidente que não tem ideias nenhumas e é um presidente com grande dificuldade para o futuro. A ver, vamos, se iremos ter razão ou não. Espero estar enganado. Eu e mais benfiquistas, nomeadamente até o Rui Gomes da Silva, que veio pôr o dedo na ferida mais uma vez, e ele até parece evidente que realmente o que ele diz está a acontecer verdadeiramente no Benfica. Ok, pronto. E para... Relativamente... Sim, Espera, Fernando, deixa-me só acabar. Sim. Relativamente ao Portimonense Sporting, já temos dito, foi uma vitória difícil, porque o Portimonense jogou com os melhores, e o Portimonense tem uma boa equipa com os melhores. O Sporting apresentou também algumas alterações da parte do Rubem Amorim, alguns jogadores que jogaram menos a época, e ele também os quer ver agora, e dá-lhes também mais minutos. O Sporting teve dificuldades, e depois, quando meteu os melhores, o Sporting veio ao de cima, a qualidade do seu jogo e a qualidade dos seus jogadores, alguns emprestados. O Benfica também pode fazer isso, grandes jogadores que o Sporting, sem dinheiro, foi buscar, e fez um grande campeonato, porque no fundo o Sporting só perde este campeonato, não pelas derrotas, só como diz o Amorim, em casa, porque o Sporting o ano passado fez 88 pontos, neste momento tem 85, tem 82 pontos, vai fazer 85, provavelmente no último jogo, os mesmos pontos que o ano passado foi campeão. O Porto é que está muito superior, porque o Porto, o ano passado, fez 80 pontos e este ano pode bater o recorde e fazer 91 pontos, que é uma coisa acima daquilo que se esperaria. Mesmo até o próprio Futebol do Porto, com o plantel que foi dizimado, foi vendido os melhores jogadores, e o Sérgio Conceição aqui mostra que realmente é um treinador, um bom treinador, que com pouco faz muito. Já vamos à frente ver porque é que eu digo isto. Bem, portanto... Sim, Fernando, está feita a análise desta jornada, certo? E sim, para a próxima, embora ainda haja jogos, já há pouco vai mexer, não é, Fernando? Sim, em princípio teremos a jornada 34, que é a última jornada do campeonato. Os jogos mais importantes são aqueles 3 que vão decidir quem vai descer de divisão. Exatamente. Porque dos 3 ainda não sabem quem desce em definitivo. Há 2 que descem em definitivo, está tudo em aberto, mesmo até para o Belenenses. Se os outros forem derrotados e o Belenenses ganhar fora, é possível, o Belenenses vai ao Arouca, portanto um dos 2, se o Belenenses ganhar, está ali, vai
ao play-off com o terceiro classificado da segunda divisão. Portanto, vamos ter um Passos de Ferreira-Benfica, nem aquece nem arrefece, portanto é um jogo um pouco interesse. Um Tondela-Boa Vista é um jogo com grande interesse, não para o Boa Vista, mas para o Tondela. O Tondela precisa, pelo menos, de fazer mais um pontinho aqui, e então aí está o assunto resolvido. O Moreirense-Vizela é outro jogo transcendente para o Moreirense. O Vizela já está na primeira divisão em definitivo, está salvo, portanto. O Arouca, com o Belenenses, é outro jogo também que o Belenenses tem que ganhar obrigatoriamente, senão é um dos que desce, portanto tem 26 pontos. O Futebol Clube do Porto com o Estoril Praia é um jogo que nem aquece nem arrefece, é o jogo do título. Eles até vão entrar provavelmente com o cabelo pintado todos de azul, que é o que costumam fazer. Portanto, é o jogo da festa do Futebol Clube do Porto. Portanto, é um jogo que, quer para o Estoril, quer para o Porto, mantém-se na classificação. O Marítimo Portimonense é outro jogo também que nem aquece nem arrefece, também, portanto, não é um jogo muito importante. O Sporting com o Santa Clara é outro jogo também que não tem muito interesse. Santa Clara está definido em termos classificativos. O Sporting, a única coisa que quer o Rubem Amorim, de certeza absoluta, está a pensar neste momento como eu, é atingir os 85 pontos que atingiu o ano passado, quando foi campeão, até para dizer que fez um campeonato igual ao do ano passado. Não fez um campeonato abaixo em termos de pontuação do ano passado. Portanto, o outro Porto é que foi superior, ou seja, perdeu menos pontos. O Famalicão com o Braga. Duas equipas também, o Braga tem um lugar consolidado também no quarto lugar, o Famalicão também, não desce de divisão também com esta última vitória fora, salvaguardou-se, já estava salvaguardado da descida, e um Guimarães Gil Vicente, nem aquece nem arrefece, é só um chamado tira-teimas, que eles vão tentar a ver quem é o melhor num jogo. O melhor foi o Gil Vicente durante o campeonato português, ou outro campeonato qualquer. É uma maratona, não é? E os melhores são aqueles que chegam à frente no fim da maratona. Não é num jogo ou 2 ou 3. Pronto. E relativamente a isto, vamos aguardar. Exatamente, vamos aguardar para ver o fim deste campeonato e depois então para a semana falar de contas feitas, não é assim, Fernando? Sim. E como já é habitual, vamos saber para quem vai o recado da semana. Ora bem, o recado da semana, esta semana não pode ir para o outro lado, a não ser para o Conselho de Arbitragem. É necessário reformular o protocolo do VAR para acabar com foras de jogo de 1, 2 e 3 centímetros, aumentando a faixa para melhorar o jogo, a sua eficácia e a vantagem deve ser sempre dada a quem ataca, por isso é que devem acabar com estes centímetros ecos, não é? Qualquer dia estamos a milímetros, não é? Acabar também com o deixar andar no fora de jogo, em que os jogadores dão um sprint de 30 ou 40 metros e depois vão aguardar que seja verificado através do VAR ou não, que é fora de jogo, e portanto o jogador está sexta fase sem necessidade nenhuma. O fora de jogo deve ser assinalado logo na hora, porque há essa possibilidade. Quer o VAR, quer o fiscal de linha, estão lá, não é para outra coisa. E, portanto, não há preciso correrias, e até para os adeptos que estão a assistir no estádio, é muito frustrante estar a fazer uma jogada, a gritar em um golo, depois dizer, agora está, não é golo, porque o indivíduo estava fora de jogo. Se estava fora de jogo, marcam logo como era antigamente. É fora de jogo, é fora de jogo. Não deixam andar e depois ao fim, até porque a jogada pode demorar, pode ser uma jogada que anda ali, a bola anda ali a bater em 2, a bater em 3 na área, e depois vai para outro e não sei o que mais e tudo, e depois só ao fim de 1 minuto, que pode demorar a jogada ou mais, ou 2 é que eles vão anular, porque era fora de jogo. Não há necessidade de recorrer a isto. Relativamente à faixa, que é preciso aumentar, em vez de irmos para 1, 2 ou 3 centímetros, uma faixa de 10 centímetros ou 20, que não haja fora de jogo, portanto, uma tolerância, isto é uma chamada tolerância, ou outra coisa que eles podem fazer, que é, e que se calhar é o melhor, a automatização das linhas em que ninguém coloca as linhas. Ou seja, isto é um processo automático que ninguém as coloca. E assim não há frames à frente, nem frames atrás. Nem linha colocada depois do indivíduo dar a bola, chutar a bola, ou frame colocado, ou linha colocada, como queiram chamar, antes do jogador chutar a bola. Se for automático, é um robô que os marca. E quando é um robô, não é um ser humano que tem tendência a falhar com mais facilidade. Ou seja, não é falhar com mais facilidade.
é falhar conforme o coração, ou algumas ordens, ou intimidações que possa sofrer. Um robô não sofre intimidações, nem ninguém mata um robô. É as tochas para dentro dos campos, etc., não é? Porque é muito para que é que existem as câmaras nos estádios? É para serem filmados como fizeram na Inglaterra. Eu vou ao estádio, lanço uma tocha. Ok, muito bem. Sou filmado, conforme recebo, se passar na portagem ou passar num sítio qualquer, o excesso de velocidade, mandam-me uma cartinha para casa para eu pagar. Aqui no futebol é igual. Mandam-te a tua fotografia ou a minha, se tu atirares uma tocha. E tu pagas. Enquanto não pagares, não entras num estado de futebol. Os clubes chegam ao fim, pagam 150 mil, 200 mil, 300 mil, isto os grandes. Os pequenos também pagam. Mas afinal estão ricos ou não querem resolver a situação. É que os clubes não querem resolver a situação. E os que vão andar aí a chorar, que são castigados e tudo, eles não querem resolver a situação. Porque colocam-me a mim à frente e eu de um dia para o outro resolvo isto. Com muita facilidade. O que tem é que isto funcionar tudo. As câmaras funcionam, manda-se a fotografia ao indivíduo, paga. Não paga. Não entra no futebol enquanto não pagar. E se ele sair do bolso, ou adepto, ou não, vais ver como eles se põem mais finos e deixam-se de tochas. É que mandam tochas mesmo para os próprios jogadores, para os guarda-redes e tudo. Isto é uma vergonha. Estão os jogos ali parados, à espera que as tochas sejam consumidas, não é? Porque aquilo demora algum tempo a queimar em definitivo, e os espectadores estão ali a pagar o seu bilhete e não vê nada, a ver aquele espetáculo, que é só perdas de tempo. Não é por acaso que aqui em Portugal, em 45 minutos na primeira parte se joga 20, e na segunda parte jogam-se 20. E eu também já defendi, e volto a frisar, que para acabar aqui em Portugal, não nos outros países, que nós vemos a Liga dos Campeões, a Champions League, nós vemos jogos na Inglaterra, em que não existe nada disto. Aqui temos que os corrigir. E como é que os podemos corrigir? Com leis e pela força. Quem não vai de outra maneira vai pela força. Epá, implemente-se o que está no futebol salão. O último quarto de hora é cronometrado. E tu vais ver que não há jogadores a atirar-se para o chão, nem os treinadores a mandar os guarda-redes atirarem-se para o chão, para simular lesões, para parar tempo, para fazerem substituições, etc. Fazem substituições. Falta 1 minuto. Não há problema nenhum, até podem entrar 5 de uma vez. Aqui, falta 1 minuto, eles fazem 2 substituições. O minuto está queimado. Se for cronometrado, não tem problemas. Tu entras, o relógio está parado. Só começa a rolar quando o jogador está lá dentro. E vais ver que isso acabava. Sabes porquê? Porque com 1 quarto de hora cronometrado no futebol português, valia mais do que os 45 minutos que eles jogam. Porque eles não jogam 45, eles jogam 20. E no fundo, o jogo nunca mais acabava. E eles começavam a ficar cansados a dizer assim, epá, nós temos que começar a jogar na legalidade e a jogar aqui com mais honestidade entre todos. Parabéns para o Sérgio Conceição, que com pouco fez muito, e outros com muito nada fizeram. É a nossa frase. Está resumido semana. Aqui okay? Também esta tua frase da semana, e vamos agora passar às apostas da semana. Às apostas. A Santa Casa da Misericórdia enganou-se esta semana, colocou aqui o Passos de Ferreira, Sport Lisboa e Benfica B, e anulou foi cancelado este jogo porque eles enganaram-se no boletim, não é? E como não há possibilidades de voltar atrás, não vamos dar um resultado para este jogo, que era o Passos Ferreira Benfica. Ok. Sim. Portanto, Porto Estoril, começo por ti, vamos ter só 13 jogos esta semana. 1. E a semana passada acertámos 6 novamente, estamos muito em baixo. Temos acertado noutras coisas mais importantes do que nos resultados. Sim. Sporting Santa Clara, vou jogar 1 também. O outro jogo é 0, portanto não conta. Famalicão Braga. 2. Arouca Bessade. 1, porque toda a gente sabe que eu quero que o Belenenses e o Portimonense descessem de divisão. 1 já não é possível, mas o outro vou torcer pelo Arouca, pelo menos um empate para que este Belenenses vá para a segunda divisão e depois vai para ali abaixo e acaba por se extinguir, que é o mais certo. Vitória de Guimarães, Gil Vicente. 1. Depois temos Tondela, Boa Vista. Vou jogar aqui num X. Marítimo, Portimonense. 1.
Moreirense-Vizela. Vai ser um jogo tremendo, mas acredito que o Vizela não vai perder. X. Aston Villa, Crystal Palace. X. X. Everton, Brentford. 1. Hellas Verona, Turino. X. X. E Bolonha, Sassuolo. Vou apostar aqui num X também. Depois para ti, o último. O Super 14, Chelsea, Liverpool. 1. Arrumas o Liverpool de vez do título, provavelmente. Faltam 4 jogos. Estão a 3 pontos do Manchester City. Está uma rivalidade muito grande aqui para a Premier League. Sim. E no campeonato italiano também. Entre o Milão. Estão feitas as nossas apostas, Fernando, cá estaremos para a semana para ver como correram, para fecharmos também as contas do nosso campeonato e fazermos um último comentário depois da última jornada. Vocês já sabem, se ainda não fizeram, deixem agora um like neste vídeo, subscrevam também o nosso canal, juntem-se a nós nas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Sem novidades, eu e o Fernando voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.